Governo anuncia programa de busca ativa no Bolsa Família. Polícia Federal prende no Rio de Janeiro suspeito de organizar e financiar atos no Distrito Federal. E você vai ver também. Caso Americanas avança e novo CEO assume a companhia de forma interina. Fórum Econômico Mundial começa em Davos, na Suíça. Fernando Haddad e Marina Silva representam o Brasil. Sem esperança de sobreviventes, Nepal lamenta as vítimas da queda de um avião com 72 pessoas a bordo neste domingo. Estádio Couto Pereira vira palco de uma festa nunca vista antes. A vitória do Coritiba ecoou em uma só voz e feminina. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Clara, você que nos assiste. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O governo federal anunciou o programa de busca ativa no Bolsa Família. A iniciativa vai analisar beneficiários para detectar irregularidades em cadastros e trazer quem precisa para receber o benefício. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou o programa Busca Ativa, que pretende atualizar o cadastro dos beneficiários do Bolsa Família. Segundo Dias, a iniciativa foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve ser realizada em parceria com estados e municípios, por meio do repasse de recursos para viabilizar a operação. A integração é para retomar o pacto com todo o Sistema Único da Assistência Social. Segundo o ministro, a atualização tem como objetivo trazer quem precisa para a lista de beneficiários. Ele afirmou que são pessoas de todas as regiões do Brasil que têm direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. O programa ainda vai mapear as famílias que têm crianças de até 6 anos. Estas famílias devem receber, a partir de março de 2023, o adicional de R$ 150 por criança. Segundo o ministro, a previsão é que já em fevereiro tenha condições de atualizar o cadastro e usar o novo Bolsa Família. E a partir do mês de março, deve começar o pagamento já acrescido dos R$ 150 por criança de até 6 anos. E, ao mesmo tempo, a busca ativa deve verificar 10 milhões das 40 milhões de famílias inscritas na base cadastral do Bolsa Família, o chamado CadÚnico, que tem indícios de irregularidades. E os beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber o pagamento de janeiro nessa semana. Os pagamentos começam na quarta-feira para beneficiários com o NIS Final 1. A Polícia Federal realiza uma operação contra suspeitos de organizar e financiar os ataques em Brasília por manifestantes radicais. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou hoje sobre as investigações relacionadas ao caso. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro mais um suspeito de organizar e financiar os atos de depredação na Praça dos Três Poderes no último dia 8. Dos 3 mandados de prisão temporários pedidos, um foi cumprido em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Os outros 2 alvos não foram localizados. A PF também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Na ação, a Polícia Federal apreendeu celulares, computadores e vários documentos. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou que estão ouvindo os últimos depoimentos dos mais de 1.300 detidos nas manifestações. Após a conclusão, vai ser feito um balanço geral sobre as informações coletadas e as ações adotadas. Capelli afirmou que pelo menos 44 policiais que atuaram para repreender os manifestantes ficaram feridos durante a ação. Segundo ele, entre os radicais havia gente treinada e preparada para os ataques. Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça. E ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes.
Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Ele acrescentou que as informações colhidas nos depoimentos vão ajudar a identificar os suspeitos, assim como as imagens e o material coletado no campo pela perícia. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso em Brasília neste sábado ao voltar dos Estados Unidos, mas não trouxe o celular. Ele deve continuar preso até prestar depoimento ou até que haja nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Investigado no inquérito sobre os atos violentos contra os 3 poderes ocorridos no dia 8 de janeiro, Anderson Torres foi preso em Brasília neste fim de semana. Ele passou por audiência de custódia e deve permanecer preso pelo menos até ser ouvido ou liberado pelo STF. A data do depoimento de Torres ainda não foi confirmada. O ex-ministro e também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal estava de férias na Flórida durante a depredação em Brasília. Neste sábado, ele voltou de Miami e se entregou para a Polícia Federal. Após os ataques às sedes dos 3 poderes, ele também foi exonerado. O pedido acatado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi feito pela Advocacia Geral da União, que acusou Torres de omissão e conivência com o ato. Autoridades suspeitam que ele tenha facilitado a ação dos extremistas. Anderson Torres foi preso sem o celular. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prestou depoimento na sexta-feira à Polícia Federal. Ele foi liberado e está em sua residência em Brasília. As estratégias de defesa de Ibanez Rocha e de Anderson Torres seguem caminhos que os colocam em lados opostos. Ibanez diz ter sido enganado pela equipe da secretaria e o ex-titular da pasta alega que não teria participação porque não estava em Brasília no dia dos ataques criminosos. Ibanez e Torres são as 2 autoridades em maior evidência no episódio e juntos respondem a inquérito por omissão. E começam hoje as inscrições para a primeira etapa do Revalida de 2023. A prova vai ser aplicada no dia 5 de março em 7 capitais e no Distrito Federal. Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, o Revalida 2023. Os interessados em participar do exame têm até o dia 20 para se inscrever por meio do sistema Revalida. O valor da taxa é de R$ 410, devendo ser paga até o dia 26 por guia de recolhimento da União. A prova deve ser aplicada no dia 5 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Segundo o INEP, podem participar do exame profissionais brasileiros ou estrangeiros em situação legal no Brasil que têm um diploma de graduação em medicina e expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem ou órgão equivalente. O exame é composto por uma etapa teórica e outra prática, que abordam as 5 grandes áreas da medicina. Quem for aprovado na primeira etapa fica apto à avaliação na prática. O Revalida tem por objetivo subsidiar a revalidação no Brasil do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame avalia as habilidades, competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde. A Americanas anunciou nesta segunda-feira a escolha de João Guerra Duarte como CEO interino da companhia. O anúncio acontece após a Justiça manter o direito da empresa de congelar as cobranças e execuções das dívidas por 30 dias. Pois é, Paty, essa medida foi contestada por um dos bancos credores, mas o pedido não foi acatado. No meio dessa disputa, o Procon de São Paulo também acionou a empresa para evitar que os consumidores sejam prejudicados. Quem traz para a gente mais detalhes é o Kleber Werneck. E essa decisão em favor das Americanas foi proferida na última sexta-feira pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. De acordo
Com a decisão, as Americanas ganharam um prazo de congelamento na cobrança e na execução das dívidas. O prazo é de 30 dias e, nesse período, a empresa vai decidir se optará ou não pela recuperação judicial. Alguns credores não gostaram da medida, principalmente o banco BTG Pactual. O banco, inclusive, entrou com um pedido de contestação na justiça que foi negado. A alegação do BTG é que houve má-fé na administração das Americanas e que a decisão é ilegal. No meio dessa disputa, o Procon de São Paulo também acionou as Americanas. O órgão quer saber se esse problema pode afetar os consumidores. O Procon lembrou que no ano passado foram registradas 9.500 reclamações contra as Americanas e vai apurar se essas reclamações têm ligação ou não com esse rombo de 20 bilhões de reais. O Procon olha com muita preocupação a atual situação das Americanas, considerando a renúncia, dos seus principais executivos e a iminente possibilidade da empresa ter que assumir um prejuízo não lançado em seus relatórios contábeis de 20 bilhões de reais. Isto porque podem ter reflexos na área do consumidor, principalmente com relação aos compromissos já assumidos com os consumidores, com relação à compra e venda de produtos, entre outros direitos, como direitos de garantia, trocas, devoluções, e aí por conseguinte. Então, o Procon notifica a empresa para que ela apresente esses esclarecimentos para que possamos entender até que ponto, na perspectiva atual, os atuais dirigentes entendem que os consumidores possam ser prejudicados. Com esses esclarecimentos, nós avaliaremos novas medidas e a possibilidade de um convite dos dirigentes comparecerem ao Procon para melhor elucidar os fatos. E antes do intervalo, falamos da previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começou com calor e chuva em várias regiões do país. No Rio de Janeiro, o calor predominou nesses últimos 3 dias. Na estação Irajá, por exemplo, a sensação térmica chegou aos 54 graus. Na região nordeste do país, em São Luís, no Maranhão, as chuvas devem chegar hoje, a qualquer hora do dia. E aqui em São Paulo, a chuva causou estragos, como queda de árvores na noite de ontem. Vamos ver como fica o tempo hoje em algumas regiões do país? Começamos pelo Rio de Janeiro. O dia por lá continua de calor e sem previsão de chuva. Vemos um céu bem azul e bem ensolarado. Que lindo! Agora faz 36 graus, mas a sensação térmica deve ficar acima. A máxima para hoje é de 37 graus. Muito calor na região. Vamos ver agora São Luís, no Maranhão. Por lá o dia continua de calor, mas com chuva a qualquer hora, então atenção. Vemos o céu bem coberto aí com bastante nuvens. Agora faz 29 graus, que é a máxima prevista para o dia. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Agora vemos o céu também azul, mas com bastante nuvens. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor com chuvas rápidas. Então já prepara o guarda-chuva. De volta comigo, agora faz 29 graus e a máxima pode chegar ainda hoje aos 31 graus. Calorão. E veja a seguir, Fórum Econômico Mundial começa em Davos, na Suíça. Fernando Haddad e Marina Silva representam o Brasil. E ainda, estádio Couto Pereira vira palco de uma festa nunca vista antes. A vitória do Coritiba ecoou em uma só voz e feminina. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília. E a gente volta trazendo um outro caso, um outro assunto que também tem tido uma grande repercussão aqui no Brasil. Uma aluna de medicina da Universidade de São Paulo, a USP, é acusada de desviar cerca de R$1 milhão da comissão de formatura. A suspeita é que a universitária usou o dinheiro da comissão para fazer aplicações financeiras. O caso se popularizou após uma vítima registrar um boletim de ocorrência
acusando Alicia Miller, estudante que fazia parte da comissão da formatura da 106ª turma de medicina da USP, de apropriação indébita. O motivo foi o desvio de uma quantia de R$ 927 mil. O dinheiro foi arrecadado durante os 4 anos do curso. A vítima contou que no dia 6 de janeiro, Alicia escreveu em um grupo de aplicativo de mensagem que praticamente todo o valor que os formandos arrecadaram para o evento teria sumido. Cerca de R$ 800 mil teriam sido investidos em uma corretora chamada Sentinel Bank. E a empresa teria aplicado um golpe nos formandos e roubado todo o montante. O valor restante teria sido investido em advogados, na tentativa de reaver o dinheiro. Essa não é a primeira vez que a estudante esteve envolvida com a justiça. Em julho de 2022, a Polícia Civil abriu uma investigação contra a aluna por estelionato e lavagem de dinheiro. Alicia teria feito grandes apostas em uma lotérica na zona sul de São Paulo. E essas apostas deram o prejuízo de R$ 192 mil para os proprietários da lotérica. Em nota, a Faculdade de Medicina da USP informou que a diretoria recebeu a denúncia sobre o caso. A instituição disse ainda que os fatos estão sendo apurados e que busca identificar os responsáveis pela fraude. A diretoria informou também que está prestando apoio e dando orientação aos alunos envolvidos. E mirando um pouquinho nos destaques internacionais, começa hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento conta com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Eles vão representar o Brasil e discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e questões ambientais. Desta vez, o tema do encontro de líderes, empresas e da sociedade civil, que começa nesta segunda-feira, será a cooperação em mundo fragmentado. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, acontece praticamente uma semana depois dos ataques aos 3 poderes em Brasília, o que coloca o país como protagonista aos olhos do mundo na defesa do processo democrático. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão representar o Brasil no encontro e discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais, mostrando que essas duas agendas estão conectadas. Entre as pautas da ministra, já alinhadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mensagens-chave devem ser levadas ao lado do titular da Fazenda aos participantes do fórum. Economia e sustentabilidade vão andar juntas no governo e a democracia brasileira está sólida, apesar dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro, que destruíram as sedes dos 3 poderes da República. A previsão é de que Marina Silva participe do primeiro debate público logo após a cerimônia de abertura. Pela agenda do ministro da Fazenda, Haddad deve participar de debates na terça e quarta-feira, tratando sobre temas como a desaceleração econômica global e os desafios sobre as demandas domésticas. O Fórum Econômico de Davos começa nesta segunda e se encerra na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. E hoje é um dia de luto nacional no Nepal. Autoridades afirmaram que não há chances de sobreviventes serem encontrados no acidente aéreo de domingo, considerado a pior catástrofe desse tipo no país em 3 décadas. Mais de 70 pessoas estavam a bordo da aeronave. Nem todos os corpos foram recuperados até agora, mas autoridades afirmaram que a chance de encontrar sobreviventes é nula. O avião, um ATR-72 da companhia Yeti Airlines, que saiu de Katmandu, capital do Nepal, caiu com 72 pessoas a bordo pouco antes das 11 horas da manhã no horário local. A aeronave foi encontrada ainda em chamas em um precipício de 300 metros de profundidade na cidade de Pokhara, porta de entrada para alpinistas do mundo todo. O setor aeronáutico do Nepal cresceu muito nos últimos anos, tanto no transporte de mercadorias quanto de turistas. Apesar disso, devido à falta de treinamento da equipe e a problemas de manutenção, as empresas geralmente sofrem com problemas de segurança. O país do Himalaia também tem algumas das pistas mais remotas e complicadas do mundo, ladeadas por picos cobertos de neve, que tornam a aproximação desafiadora até mesmo para pilotos experientes. E antes de encerrar, falamos de esporte. Nesse fim de semana, os campeonatos estaduais começaram na maioria dos estados do Brasil. Por falar nisso, você já foi no estádio de futebol, Dani? Já fui sim, na verdade eu adoro a emoção
de gritar gol e de ver aquela festa da torcida, a energia que tem no estádio. Eu já sou mais contida, mas no último domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, aconteceu um fato inédito no futebol brasileiro. Apenas mulheres e crianças puderam entrar no estádio, Dani. Pois é, Paty, 9.000 torcedoras empurraram o Curitiba. Vamos conferir. Os gritos vindos da arquibancada estavam diferentes no último domingo no Couto Pereira. Isso porque o público no estádio era formado por quase 9.000 mulheres e crianças. O motivo foi uma briga entre a torcida do Coritiba e do Atlético no Campeonato Paranaense no ano passado. A confusão rendeu 3 jogos de portões fechados para o Coxa Branca. Porém, o clube, por meio de uma liminar, conseguiu que o jogo contra o Arucu fosse realizado com a presença só de mulheres e crianças menores de 12 anos. As torcedoras não ficaram devendo em nada para os homens. A festa foi linda, com bandeirão e bateria. E o melhor, elas não pararam de cantar em nenhum momento. E o mais importante de tudo, protagonizaram um momento histórico para o futebol nacional. Em campo, o Coritiba fez valer o apoio e conquistou a vitória por 1-0. O atacante Aleph Manga definiu o resultado da partida. Arrasaram. E olha, representaram. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Ótima segunda-feira e até amanhã.